Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os loopings, tá? Primeiramente galera, o que é um looping? O looping ele é um laço de repetição, então a única finalidade que ele tem é simplesmente executar tarefas repetidas, tranquilo? E como que a gente vê isso na prática? Então eu vou criar aqui uma lista, né? Então eu vou dar um nome para ela de frutas e vou colocar os seguintes itens, eu vou colocar aqui banana, certo? Vou passar aqui, por exemplo, uva. Vou colocar aqui morango. E por último, eu vou colocar aqui laranja. Tranquilo? Então é uma lista comum, sem nenhum segredo. E aí, o que eu quero? Eu quero imprimir esse cara no meu console, certo? De acordo com cada um desses itens, sem precisar ficar repetindo o código, tá? Então, como que a gente faz isso utilizando o for? Então, primeiramente, eu vou colocar aqui for. Vou inicializar a minha variável, então eu vou usar aqui, por exemplo, o let i, né, que eu estou declarando aqui uma variável i é igual a zero, certo? O próximo parâmetro que eu vou colocar seria a condição de saída, tá? Então eu vou falar assim que o meu i que eu acabei de declarar aqui, se o meu i for menor que o tamanho do meu array, e a gente já sabe que para pegar o tamanho a gente vai utilizar o ponto length, então, ou seja, o meu array aqui ele tem 4 elementos. Né? Então, assim, o tamanho do meu array é maior do que i. Então, ele vai executar até chegar nessa posição aqui. Tá? Então, até ele alcançar o último elemento do meu array. Então, se isso acontecer, o que eu quero que execute, pessoal? Aí eu vou colocar aqui um i mais mais. Então, ou seja, ele vai iterar, né? Ele vai repetir até o tamanho do meu array. E o que eu quero que ele faça aqui? Simplesmente eu quero que ele dê um console aí, .log, tá? Então aqui eu vou utilizar o template string para poder fazer isso, tá? E a gente já sabe que para utilizar o template string eu tenho que colocar aqui o meu sinal do dólar, né? Abro e fecho chaves. Aí aqui no primeiro parâmetro eu vou colocar aqui o i, que é justamente esse carinha aqui que a gente declarou, né? Aí eu vou colocar aqui depois do i eu vou colocar dois pontos. E agora, de novo, eu vou passar aqui o meu template string, pegando quem, pessoal? Simplesmente pegando o meu frutas, que é o meu array, e passando para ele, entre colchetes, o índice dele, certo? E aí, quando eu salvo, olha o que vai acontecer. Ele vai percorrer aqui todos os itens, então ele passou 0, banana, passou o índice 1, uva, e assim, se eu tivesse 30, 50 itens aqui, ele iria fazer essa repetição. Tranquilo? Por exemplo, se eu for aqui no meu i, que é igual a 0, e colocar 1, olha o que vai acontecer, galera. Ele vai começar o laço a partir do 1, então ele vai ignorar o 0. Entendeu? Então aqui eu consigo fazer esse controle também. Tá? Então apenas aí para a gente dar uma resumida no que a gente acabou de fazer aqui, o laço ele seria mais ou menos isso. Então aqui eu tenho o meu inicializador, que eu comecei aqui pelo i, tá? Eu tenho a minha condição de saída, certo? Então eu criei essa condição de saída. Se o meu i for menor que o tamanho do meu array, eu tenho aqui a expressão final, tranquilo? E aqui a gente colocou o código a executar no console. Beleza? Então essa seria aí o primeiro laço de repetição, que é com o for tradicional. Agora a gente vai ver como que a gente faz isso no for each, tranquilo? Então vamos lá. E para fazer isso no for each, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Apenas para ganhar tempo, eu vou duplicar aqui a minha lista, né? Isso eu vou trocar aqui de frutas para frutas 2, tranquilo? E agora vamos ver como que a gente faz isso utilizando o for each, tá? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar o meu frutas 2, tá? Que é essa nova lista aqui que eu clonei praticamente, tá? E aí eu vou colocar aqui o for each, beleza? Fazendo isso, pessoal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou abrir aqui o meu parênteses, certo? E aqui dentro eu abro de novo o parênteses e coloco o seguinte: eu vou colocar aqui o meu item, certo? E o meu index, tranquilo? Feito isso, galera, o que a gente tem que fazer, tá? Eu vou criar aqui uma função. Então a gente já aprendeu a trabalhar com funções. Então nesse exemplo aqui eu vou utilizar a minha arrow function, tá? Então praticamente dentro do for each eu estou criando aqui uma arrow function. Poderia ser uma função normal, mas a gente vai fazer da maneira que os desenvolvedores mais trabalham, tranquilo? E aqui eu vou passar um log apenas informando quem? O meu item, vírgula e o meu index. Então olha que legal, pessoal. A gente teve o mesmo resultado aqui em cima, mas escrevendo muito menos e de uma maneira muito mais enxugada, tá? Então o for each é assim, ele tem ele tem assim tipo um recurso excepcional, tá?
vários desenvolvedores assim preferem utilizar ele do que o tradicional for, tá? Assim, lembrando que os dois atingem aí o mesmo resultado, mas é mais preferência de utilização, tranquilo? Agora a gente vai ver aí como que a gente utiliza o for in, tá? E para usar o for in, pessoal, praticamente o for in a gente consegue percorrer aí as propriedades também de um objeto, tá? Então eu vou criar aqui um objeto chamado pessoa e a gente já aprendeu, né, que para criar objeto aqui eu coloco chave e valor. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome Thiago, certo? Vou colocar aqui sobrenome. Opa, o sobrenome não pode ser string, então sobrenome, e aqui eu coloco Maia. E por último eu vou colocar aqui a minha idade. A minha idade é um número, então não precisa ser string. Beleza? Vou colocar aqui 34. Uma vez que eu criei o meu objeto, como que eu vou fazer agora para utilizar o for in, tá? Então é bem simples, eu vou utilizar aqui o for, vou colocar aqui que eu vou criar uma variável, então eu vou chamar ela de x, tá? Vou colocar aqui o let x in pessoa, então eu utilizo aqui o in, tranquilo? O que que ele vai fazer? Ele simplesmente vai me retornar aqui o log, né? E eu quero chamar quem? Eu quero chamar o meu x, porque se eu chamar apenas o meu x, pessoal, olha o que vai acontecer, ele vai me trazer os valores, né? Então ele conseguiu pegar, só que aí eu quero exibir, na verdade sim, ele exibiu as chaves e eu quero exibir os valores dele, tá? Então como que eu faço? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um x mais, eu vou colocar uma string só para dar um espaço e ficar melhor da gente perceber essa alteração, tranquilo? Vou dar um vírgula e vou colocar aqui o meu pessoa, certo? Passando quem? Passando o meu x que eu chamei aqui. Então, fazendo isso, aí a gente tem o nome, Thiago, sobrenome, Maia, ou seja, a gente tem chave e valor, tá? Então, essa é uma das maneiras da gente trabalhar com o for in, tranquilo? E aproveitando o gancho, a gente vai pro for off, tá? Então, como que a gente faz aqui no for off? É bem tranquilo também. Aqui nesse exemplo, eu vou criar aqui uma constante chamada carros, tá? Que praticamente aí vai ser uma lista, tranquilo? E aqui eu vou colocar alguns carros como exemplo. Então eu vou colocar aqui o Civic, vou colocar aqui o Ômega, vou colocar aqui o Opala, só os carrões, né? E vou colocar aqui no último, vou colocar o Fusquinha, pra gente não esquecer do velho Fusca, tranquilo? Então aqui eu criei só uma lista de carros, tá? E aí como que eu faço para utilizar o for aqui? É bem simples. Eu vou utilizar novamente aqui o for, tranquilo? Aqui eu vou usar o let. E aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou passar o index e o valor. Então, eu tenho que colocar ele entre colchetes, né? Que eu estou passando aí praticamente dois parâmetros. Então, eu vou passar aqui o index e o value, que seria o valor dele. Tranquilo? E aqui eu vou usar, ao invés de utilizar o in, eu vou utilizar o off, tá? E quem que eu quero pegar? Eu quero pegar o meu array, que é o carros que eu coloquei, que a gente criou aqui em cima. Tranquilo? E o que o carros vai me exibir? Simples, o carros, ele vai me exibir, eu vou colocar aqui um log, ele vai me exibir justamente os dois valores que estão aqui no meu array, que seria aí o index e o value. Só que se eu salvar, olha o que vai acontecer, pessoal. Ele pegou praticamente, né? Ele está pegando aí praticamente os primeiros valores, né? Da minha string. Não é isso que eu quero. Eu quero chave e valor. Tranquilo? Então, como que eu faço para tratar isso daí? Eu vou utilizar um método chamado entries, que é esse cara aqui, no meu carros, tá? Opa, vou dar aqui um ponto. Fazendo isso, pessoal, o método entries, ele garante, né, que eu vou realmente chamar aí a chave e o valor, tá? Então, quando eu faço isso, ó, ele pega aqui o index, né, que foi justamente o que eu estou pedindo aqui, e ele pega aí o valor, né, da minha chave, tá? Então seria aí chave e valor. Tranquilo, pessoal? Então aí de uma maneira simples a gente conseguiu ver aí o for each, o for in e o for off. Agora vamos ver aí como que a gente poderia trabalhar também com o while, né, e o do while, tranquilo? Vamos lá. E para trabalhar com while, pessoal, é bem tranquilo também, tá? Então praticamente o que a gente vai fazer, tá? A gente vai criar aqui uma variável, então eu vou criar aqui uma variável chamada number, né, inicializando ela com 0. Tá? Aí eu vou passar para ela em seguida o while, que é justamente o objeto, né, do que a gente está fazendo aqui, certo? E vou passar uma condição, que ou seja, enquanto o meu number, que foi esse cara que eu declarei aqui, né, enquanto o meu number for menor do que 10, eu quero que ele repita. Então eu vou colocar aqui que o meu number, certo? Com mais. Mesmo processo que a gente tinha feito aqui no for, tá? Então enquanto ele for menor do que 10, eu quero que ele faça essa repetição.
E para a gente visualizar isso daqui, eu vou dar o meu console.log e vou colocar aqui o número e passo aqui o meu number, né? Dou um vírgula e passo o meu number. Então ele vai criar aí o laço até o 10, que foi o cara que eu coloquei aqui, beleza? Então praticamente, pessoal, o while, né, ele vai percorrer aí o bloco de código, né, até enquanto a condição for verdadeira. Então, por exemplo, o number é menor do que 10, tá? Ele vai percorrer. Então, assim, bateu no 10, ele já para, né? Ele não vai continuar 11, 12, porque ele está atendendo essa condição aqui, tranquilo? E aí, pegando o gancho também, a gente vai ver como que funciona o do while, tá? Então, para a gente fazer o do while, eu vou colocar aqui uma outra variável n, que é igual a 0, certo? E aqui a gente vai utilizar o do, né? O do significa faça, entendeu? Então aqui eu vou colocar o meu n mais, então faça isso, e aí ele tá até esperando aqui uma expressão, ele está esperando o while, então faça enquanto, né? Então eu vou colocar aqui meu while, enquanto o quê? Enquanto o meu n, que é igual a 0, se for menor do que 5, tá? E para a gente visualizar aí também eu vou dar aqui um log, apenas no n mesmo, só para a gente ver. Então, ó, o que ele fez? Ele percorreu, chegou no 5, ele parou, tá? Então ele criou esse laço aqui. Galera, o while e o do while, eles são praticamente a mesma coisa, tá? A única diferença é que no do while, que é esse cara aqui, a condição ela fica no final, né? E na verdade, sim, é garantido que pelo menos o bloco vai executar uma única vez. Tranquilo? Então, com isso, pessoal, a gente viu aí os principais laços, né? Os principais loops. Nas próximas aulas, assim, a gente vai utilizar alguns deles, tá? Então pode ficar bem tranquilo aí que a gente vai explorar até com mais detalhes, mas essa abordagem aqui já deu base suficiente aí para a gente fazer os próximos exercícios do curso. Tranquilo? Obrigado por vocês terem ficado comigo até agora, galera. A gente se vê aí nos próximos vídeos, hein? Um grande abraço. Falou!